enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou Maria do Socorro, a vice-presidente do Corém Minas. E esse é a Enfermagem Pode! Maravilhoso! Hoje a gente vai trazer uma convidada aqui com um tema fantástico para falar de diplomacia, de consultório de rua. Então, vão ser muitas temáticas interessantes e que a enfermagem talvez ainda não tenha conhecimento desse campo de atuação. Ou não esteja atenta e alerta a essa área de tamanha vulnerabilidade. Afinal de contas, quando a gente fala, Luísa, de consultório de rua, a gente quase que não percebe no dia a dia aquelas pessoas que estão ali, quase que invisíveis, mas incomodando a sociedade. A sociedade, ao mesmo tempo que não quer ver, enxerga essa população como algo incômodo. Porque eu acredito que todas as vezes que algo nos incomoda, é porque realmente nós estamos precisando fazer algo para mudar. Então, quem sabe aqui hoje, nesse cenário em que o mundo está colocando a paz em jogo, a gente consiga inspirar profissionais de enfermagem, a gente consiga pensar em melhores políticas públicas voltadas para isso. Mas vamos deixar a nossa convidada nos dar o cenário. Isso Mas, mesmo. enquanto isso, vamos embora fazer aqueles recados. Bora para os recadinhos. Então, primeiro, para a gente começar, eu vou te contar agora os canais onde você consegue acessar o nosso podcast. Você consegue acessar pelo YouTube do Corém, @mgcorém, pelo Spotify no canal Enfermagem Pode e agora pelo Cofem Play, que é o aplicativo do Cofem. Nosso podcast está lá agora. Além disso, você fica por dentro de tudo que está acontecendo também, de novos episódios, no Instagram do podcast, @enfermagempod. E para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira e brasileira, você tem o canal do Corém no Instagram, @CoremMG, e o site do Corém, www.coremmg.gov.br, para ficar por dentro de tudo, se atualizar, não só com cursos e treinamentos, capacitações presenciais e online, mas também ficar sabendo de pareceres novos, novas resoluções, porque o Corém ele tem essa função também, de capacitar, de orientar, de dar suporte para o profissional. E o Enfermagem Pode nada mais é do que um canal de comunicação feito por um enfermeiro, para o técnico e para o auxiliar de enfermagem, e também para todos aqueles que querem conhecer o quanto a nossa enfermagem pode, o quanto a enfermagem é capaz de transformar e fazer intervenções positivas. Deixar aqui sua história é contribuir para a enfermagem mineira, para a enfermagem brasileira, não é? Isso mesmo, com certeza. Ô, Luiz, você não sabe de uma coisa? Esse ano, a gente está num ano muito especial. Nós estamos comemorando 50 anos do Corém Minas. Isso é muito legal. E a nossa gestão teve o privilégio de estar aí, podendo fazer esta festa para a enfermagem. Mas se ela teve privilégio, ela tem também responsabilidade de fazer o melhor. E aí a gente está com grandes eventos. Tivemos uma Semana da Enfermagem espetacular, com comemorações, premiações, cursos. A Semana da Enfermagem se estendeu e ainda está se estendendo para várias cidades de Minas Gerais, com a presença do presidente Bruno, de conselheiros, do Faca na Caveira, com o curso Redes Venosas Difíceis. E a gente ainda vem aí com grandes programações do Telecapacita Corém, Congresso do SAMU, que hoje já está na rede social. Então, gente, comemore com a gente, mas não só comemore. Vá lá no site, tem um espaço lá para você avaliar sua experiência com o Corém. Para nós é muito importante. O que você nos fala diz muito daquilo que nós precisamos fazer. A gente gosta de elogio, mas a gente gosta muito mais da sua crítica construtiva, da sua opinião, da sua sugestão. Afinal de contas, como diz o presidente Bruno, para a enfermagem mineira tem um tapete vermelho que ela pode passar com muita segurança. Nossa, isso mesmo, excelente. E o Corém é que faz aniversário e quem ganha é a enfermagem, né?
Excelente. A Cora Olha, ela caiu para falar, lembre de mim. Gente, e olha, eu vou dizer para você uma coisa. Um compromisso nosso com você, enfermeiro, técnico e auxiliar, é com a inovação. E para isso, dentre vários momentos em que a tecnologia vai chegar até você, nós priorizamos a Cora, a nossa assistente virtual, que não sai daqui, porque ela fica 24 horas à sua disposição, de segunda a segunda. E se ela não consegue responder, ela te encaminha de segunda a sexta para um atendente físico que está preparado para te atender num padrão ouro. E você nos avaliou e foi assim que nós ganhamos o prêmio Boas Práticas no último seminário do COFEM. Cora está sendo cada vez mais capacitada para resolver não só as questões administrativas, mas também as questões que vão estar vinculadas a resoluções e pareceres e questões técnicas que você pode fazer pergunta e ela vai te responder depois que ela for devidamente capacitada. Cora do Corém, para você. Excelente. Melhor coisa que tem é a gente ter um contato no celular, no WhatsApp, que a gente usa o tempo todo e que a gente pode tirar dúvidas aí e ter o Corém parceiro, né? Então, a Cora realmente é uma inovação. É nossa parceira. Isso. E ela quer ficar aqui. Vai ficar aí assistindo o nosso Isso podcast, mesmo. que qualquer coisa a gente chama a Chama Cora. a Cora. Isso mesmo. Pessoal, não esquece então de curtir o nosso episódio, já curte, porque é muito importante a sua curtida para que esse episódio ele chegue a mais profissionais da enfermagem, porque o tema é muito importante e eu tenho certeza que vai te inspirar. E a gente agora acho que já podemos seguir, né, para nossa convidada. Que já está aqui com a gente, uma pessoa muito especial, uma mulher enfermeira que eu tive o prazer de conectar através da rede social. E hoje já estivemos 2 vezes, uma vez na Semana da Enfermagem e agora aqui no nosso podcast. Ela vai trazer um tema sensível, que é o consultório de rua. Ela tem experiência, ela tem vontade, ela tem domínio, ela prestigia o saber da saúde mental e ela ocupa e ganhou, eu não sei se eu vou falar certo, ela vai me corrigir, né? Ela hoje ela é uma diplomata civil humanitária, uma organização que ela vai falar para a gente durante esse percurso em 198 países. E por que não aumentarmos o número de brasileiros nesse processo? Por que não termos mais enfermagem que tem a ciência do cuidar nesse processo? No momento em que as pessoas estão pensando muito na matéria, no material, no quanto eu ganho para fazer, nós vamos fazer hoje um pensamento inverso, mas sem deixar de valorizar o trabalho da enfermagem através das políticas públicas e linkado ali na rede de atenção psicossocial, a RAPS, que nós vamos ter lá o consultório de rua já linkado ali. Mas vamos embora chamar a nossa convidada? Vamos! Então, sem mais mistérios, e se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Claudenice! Chegamos! Que satisfação, que alegria, é muita gratidão, né, estar aqui entre vocês. Às vezes a gente não tem nem palavras, né, para agradecer, mas é muita satisfação. Querida Socorro, muito obrigada. Querida, muito obrigada. Corém, Minas Gerais, muito obrigada pela acolhida, né, por me permitir estar aqui com vocês. Eu, hoje, que faço parte da família Corém Minas. Bom, quem sou eu? Muito bem, acertou. Sou eu, Claudenice Ramos Umburana Lima, enfermeira, especialista em saúde mental, psiquiatria, educação e saúde, e diplomata civil humanitária internacional, GETRO. Bom, por onde começamos? Sua trajetória profissional. Minha trajetória profissional iniciou na cidade de São Paulo, onde eu residi por 28 anos. E lá eu construí todos os meus caminhos profissionais, principalmente, né?
Lá tive a grande oportunidade de atuar no Centro de Atenção Psicossocial CAPS, Álcool e Outras Drogas 3, Centro, ou seja, CE, onde a gente atendia a população, principalmente, né, da região central, população próximos, né, Cracolândia, e também, junto com a atuação como enfermeira em CAPS, álcool e outras drogas, eu atuei também no consultório na rua, região central também de São Paulo. Também como enfermeira assistencial nesses 2 dispositivos de saúde, que é de extrema importância, principalmente, né, para a população vulnerável, a população, como a nossa querida Socorro falou, que muitas das vezes são invisíveis, né? Infelizmente, aos olhos de muitos. Mas para os nossos, enfermagem não, né, Socorro? Não, de jeito nenhum. De jeito algum. E residi, né, esses anos com muitas experiências voltadas na área da enfermagem, mas eu foco hoje muito especificamente a saúde mental, né, e a psiquiatria e a população em situação de rua. Tive outras experiências também na minha categoria, mas eu decidi me focar nesse mundo de saúde mental, população em situação de rua. Por que Claudenice está aqui em Minas? Ou seja, me tornei mineira de coração. Decidi vir morar aqui em Minas por motivo de escolha mesmo, junto com a família, trazer os filhos para morar em um lugar mais tranquilo, no interior. Então, estou aqui morando, né, em Minas desde 2022. Moro na cidade de Entre Folhas, próximo a Caratinga, 2 cidades que eu sou apaixonada, né? E trabalho Entre Folhas como enfermeira assistencial no município. E Caratinga também já atuei no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Tive a oportunidade de trabalhar também como enfermeira em Caratinga. E ao chegar em Caratinga, eu comecei a observar algo que me chamava atenção, a população em situação de rua. E aí, pensando naquela minha vasta experiência que eu tinha com a população em situação de rua em São Paulo, eu fui entender se lá em Caratinga a gente tinha esse serviço de saúde, né? Que é um serviço de atenção primária à saúde, o consultório na rua. Ele está lá desde as políticas públicas de 2011, pela portaria 122. Se a gente for puxar lá, nós vamos encontrar muitas falas sobre o consultório na rua, desde quando ele foi instituído na modalidade de atenção primária à saúde. E aí eu fui entender se Caratinga a gente tinha, né, esse serviço, porque assim, era um serviço que eu queria voltar a atuar, né, voltar a trabalhar, né, como uma enfermeira assistencial, porque eu amo estar nesse serviço. E aí eu fui entender que Caratinga até o momento não tinha o consultório na rua. E eu falei, vou atrás de entender, né, que se poderá ter, né, consultório na rua. E, de fato, Caratinga tem o perfil, porque na portaria, a gente fala, né, na portaria 122, de janeiro de 2011, no artigo 6º, inciso 2º, fala que um município, para implementar um consultório na rua, uma equipe de consultório, precisa ter de 80 mil pessoas em situação de rua. E Caratinga, em 2023, a gente já tinha um censo SUAS de pessoas cadastradas no cadastro único de 117, isso em 2023. Hoje esse número já subiu um pouco, né, na atualização atual, a gente está num número aproximadamente de 153. Muito, hein? Então, assim, infelizmente, é um número que vai crescendo. Então, se a gente for trabalhar por portaria, né, Ministério da Saúde, a gente tem um perfil da implementação desse serviço. E aí eu trabalhei, né, com muito carinho nesse projeto, onde eu consegui alcançar, levar ao legislativo, né, ao executivo atual hoje, que é o Dr. Giovanni, a atual secretária de saúde, minha querida amiga, parceira Paula Botelho. Então, assim, esse projeto está muito bem engajado, bem encaminhado, está em boas mãos. Ao Conselho de Saúde também, a gestora, que é a Denise. Então, assim, ele está bem encaminhado. Então, eu aguardo, né, que, numa data próxima, que Caratinga venha implementar o consultório na rua. Só que, assim, eu penso só em Caratinga? Não, né, Socorro? Sim. Pensamos também em BH. Eu estou aqui em BH. Eu vi um número imenso de pessoas em situação de rua. Eu e a Socorro, em curtas conversas, a gente vem tentando falar também dessa população. Eu estive em Governador Valadares também, tem muita população em situação de rua. Então, assim, eu quero isso só para Caratinga? Não, a gente precisa, né,
melhorar o que já tem, porque eu sei que BH já temos consultório na rua, governador Valadares também, enfim. Mas o que a gente, quanto enfermagem, pode dar esse grito de força, né? O que nós podemos fazer? Então, eu estou aqui, né, para a gente aproveitar esse momento para discutir novas políticas públicas, novas ações, né? Porque o povo que está na rua, ele não está porque ele escolheu estar na rua. Quem está na rua só está por alguma consequência. Ninguém escolhe estar na rua. A rua não é o lar de ninguém. Então, assim, eu vou desse princípio. Ele está lá por conta de algumas consequências. E a gente não cai naquele pré-julgamento que só quem está lá é usuário de substâncias psicoativas, não. A gente tem inúmeras questões para discutir o porquê que o ser humano foi parar na rua, né? Rompimento de vínculos familiares, o desemprego. Nós passamos pela pandemia, gente. Quantas pessoas foram parar na rua? Famílias, idosos. Então, a gente vive um cenário triste, muito triste. Então, assim, é de se entender e discutir por que a população está cada vez mais indo parar na rua e por que está aumentando esse número. E nós vamos fazer o quê? Né? Vamos fazer o quê? Isso. E aproveitando, porque eu acho que no cenário da população de rua e dos consultórios de rua, eu trouxe aqui dados que eu acho que é importante que a enfermagem que está nos ouvindo, ela também se concentre em números, porque os números assustam. Então, nós vamos falar desses dados estatísticos, e em cima desses dados estatísticos, eu acho que a gente vem buscando a resposta para essa pergunta. Olha, o número de pessoas vivendo nas ruas de Minas Gerais aumentou de 3.862 em dezembro de 2013 para 30.000 em dezembro de 2024. Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo o quarto estado com maior área territorial e o segundo em quantidade de habitantes, com uma população estimada de 21.322.691. Agora, preste atenção, quando a gente fala desse número aqui, ele significa um aumento de 700% de moradores em rua, de 2013 para 2024. Fala desse perfil, olha aqui. O perfil da população, embora a pesquisa não aborde especificamente cada cidade, dá um panorama geral. 84% são do sexo masculino. Além disso, 81 sobrevivem até com R$ 109 por mês. 52 não concluíram o ensino fundamental. A faixa etária 3% são crianças e 9% são idosos. Então, nós temos aí a fragilidade. E outra coisa que me chamou a atenção, a estimativa de vida, 41 anos. Estar na rua não é uma condição que a pessoa escolhe. Não é. Ela pode até achar que escolheu, mas foi algo no cenário familiar, no cenário social que o levou para ali. Olha aqui, grandes problemas, políticas estruturantes insuficientes, por exemplo, moradia. As pessoas às vezes não conseguem pagar o aluguel e são despejadas. E aí? Um familiar não quer ficar com aquela responsabilidade. Precarização de trabalho e da própria vida. Violência, que me assusta muito, porque a gente convive aqui, o Corém é no centro, então a gente vê pertinho da gente cenários de violência vinculados à dependência química, porque grande parte do morador de rua, ele não está na Cracolândia, mas ele tem o álcool como uma dependência química. Então, nós temos vários episódios de violência. E grande questão, não olhar para essa população é descumprir a Constituição, que fala da garantia de direitos dessa população. Então, nós já falamos algumas questões aqui. Então, foi criada no ano passado, dentro da política de direitos humanos, uma diretoria de políticas para a população da rua, migrantes e refugiados, que também se tornam moradores de rua. E
em 2023, depois de muitas polêmicas, o ministro, né, a decisão do STF foi no sentido de determinar o cumprimento integral da Constituição. Então, quando nós formos sugerir, solicitar para que prefeitos, executivo e legislativo municipal caminhem nessa vertente, nós vamos estar atendendo uma decisão do próprio STF, que é contra também a discriminação e a arquitetura hostil, ou seja, eu não posso criar muros nem obstáculos achando que aquilo vai diminuir a população de rua, excluindo a possibilidade da pessoa garantir para ele identidade, educação, saúde, moradia. E nós estamos falando de algo que está muito longe da nossa realidade. Nós estamos falando de também um comprometimento social, porque não é só o Estado não vai dar conta disso. Agora, e a enfermagem, onde entra isso? Tem tudo a ver. O próprio COFEM coloca, através da sua Câmara Técnica de Enfermagem e Atenção à Saúde, que tem ali um conjunto de profissionais que nós devemos, enquanto enfermeiros, técnicos e auxiliares, pensar como a enfermagem pode atuar nesse segmento. E aí eu vou voltar. Então, a enfermagem, a situação é séria. Imagina se nós tivermos uma guerra. Imagina se nós tivermos já a influência de uma guerra que está longe de nós. Isso tudo interfere e aumenta essa pobreza, essa miséria, a fome, que tanto... Você já ficou com fome? Essa fome, com certeza não. Mas com fome a gente sente. E já logo a gente já sacia. Você já chegou em casa no frio? Então, é uma população que a gente tem que pensar nela. Eu não dou conta de resolver, Claudenice não, mas a nossa força de pensar em políticas públicas e apoiar projetos como o de Claudenice já é um caminho. Então, hoje a discussão é essa: o que a enfermagem pode fazer? E aí, eu não tenho experiência. Você tem experiência com consultório de rua? Não, nenhuma. E eu não percebo a força do consultório de rua. Eu posso estar errada. Eu queria que você me falasse, inclusive, da sua experiência em São Paulo, a maior extensão territorial de morador de rua desse país. Sim. Quando a gente fala assim, Socorro, a enfermagem ela está em todos os setores, né? Falando consultório na rua, o que a enfermagem faz? A gente primeiro mapeia, né, a equipe consultório na rua, a equipe que está junto com a enfermagem, a gente mapeia o território, a gente vincula aquele morador em situação de rua a nós, a esse serviço. A gente apresenta a eles os direitos que eles têm, que muitas das vezes que são adquiridos e que eles não reconhecem, eles não sabem que têm direito à saúde. Aí o consultório vai lá. Eu falo que o consultório na rua é uma UBS de rodinha. É o SUS vivo. Ele caminha, ele vai até aquele que não consegue chegar para levar saúde. O consultório na rua, ele leva só saúde? Não. O foco é saúde, mas ele leva reabilitação do ser humano para uma vida normal. Ele faz seus atendimentos em loco, ele faz consultas, ele faz curativos, aferições de sinais vitais, ele coleta ele faz coleta de baciloscopia para diagnosticar possíveis tuberculose, ele faz coletas de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, porque às vezes estão disseminando, né, a doença ali. Então, ele faz a vacinação daquele que nunca tomou aquela vacina. Então, ele leva a saúde. Só que a gente trabalha com a equipe multi, né? Tem um assistente social, tem um psicólogo, tem um médico, tem um agente de saúde, tem um agente social, enfim, tem mais pessoas denominadas nessa equipe. Então, a gente leva saúde, mas trabalhando com a rede. Quem é a rede? Os hospitais, SAMU, UBS, CAPS. De uma forma muito especial, com os CAPs a gente trabalha. Então, assim, a gente não está sozinho, a gente está com a rede. E, voltando a dizer, consultório na rua, para mim, é SUS vivo, gente, ele acontece.
e ele reabilita. E ele traz de volta aquele ser humano que tem aquela crítica prejudicada, que muitas das vezes não sabe, não tem a percepção. Então, a gente vai lá, empresta o nosso desejo. Igual a Socorro falou. Ele não está ali porque escolheu, né, estar. Às vezes, acha que escolheu, mas a crítica está tão prejudicada, a gente empresta a nossa crítica para ele, nosso desejo de escolha, de cuidado. Isso é o consultório na rua. Então, eu acho que o consultório na rua ele tem que ganhar força, sim. Ele tem que ganhar mais empoderamento, ele tem que ganhar mais novas equipes. Mais qualidade? Mais qualidade, exatamente. Sabe por quê? Quando eu penso consultório de rua, eu fico lembrando de um ônibus que tem em Teoflotone. Ele é um consultório mesmo, que ele para num lugar e ele é capaz de fazer consultas ginecológicas, consultas oftalmológicas, consultas clínicas. Às vezes eu vejo o consultório de rua saindo num carrinho. E aí, será que esse consultório de rua... Eu peguei uns dados sem desprestigiar o consultório. Sim. Eu estou falando como uma pessoa quase que leiga. Mas como fazer um consultório de rua e achar que vincular essa pessoa a uma unidade básica, mesmo que seja central, que ela vai lá? É muito difícil. Eu vi os dados de Belo Horizonte de vacinação, foram até bem depois eu vou falar, foram bem expressivos. Mas o que eu fico imaginando, é lógico que está vinculado também os abrigos, né? Belo Horizonte, se eu não me engano, são 16 abrigos. Temos os centros POPs também. Os centros POPs, né? Que faz um trabalho muito importante também junto com nós. E aí, depois você explica para todo mundo. Mas, assim, eu fico imaginando que seria... o ideal seria falar de consultório de rua, realmente eu levar um consultório para aquela região. E ali eu desenvolver realmente uma ação na rua, porque eles estão na rua, sabe, eu não sei, depois ainda quero me aprofundar mais. Mas me fala, eu estou errada? Assim, você falou do ônibus, ali é o consultório de rua. Aí, o nosso, que nós estamos falando aqui, é o consultório na rua. Quem é o consultório na rua? É eu, é você, é o médico, é o agente de saúde, é o técnico de enfermagem, ou auxiliar, é o psicólogo, é o assistente social. Esse é o consultório na rua. Nós as perninhas, as rodinhas. Mas você não tem estrutura, né? Você quer fazer um curativo, você quer fazer... Realizamos na rua. Na rua. Pois é, mas você não acha que tinha que ter uma estrutura junto com você, estacionar aquela estrutura? É isso que eu melhorar, falo. né? Melhorar, acolher. Algumas ações de saúde até mais complexas, que nós somos vinculados a uma UBS de referência. Aí essas ações, tipo coleta de basculoscopia, um curativo mais complexo, é encaminhado o usuário, né, o paciente, para a unidade básica de saúde. Então, nós estamos junto com a UBS de referência mais localizada, né, daquela equipe X. Mas eu te entendo quando você fala assim, só a gente, ou seria que a gente teria que ter mais um dispositivo, né? Mais recurso. Lá na minha experiência em São Paulo, nós saíamos em uma Kombi. Naquela Kombi a gente levava vacina, a gente levava o material que a gente ia realizar a ação, a gente montava o cenário lá no território. Mas você entende que num país que gasta tanto, que tem tanto dinheiro, o Ministério da Saúde... Te entendo. Sabe, eu acho que para tratar essa população, tinha que ter um dispositivo de maior apoio a vocês. Que realmente o problema fosse... Porque a população já é complexa. E aí você não tem um dispositivo mais adequado. Aquela vontade que pode surgir ali nele pode passar só de falar com ele que ele tem que deslocar. Te entendo. Porque eles também não têm vínculo de confiança, não tem vínculo ali fortalecido. Então, o meu grande problema... É de romper, né? Aquele vínculo que você tenta conquistar porque teu recurso é pouco, vamos falar, né? Teu dispositivo é pouco. Eu te entendo. Socorro, é ótimo isso você tocar aqui, porque a gente pode, com certeza, melhorar aquilo que a gente já tem no consultório na rua, né? Então, assim, isso foi ótimo, essa tua observação, porque, assim, vamos
continuar falando, levando isso para frente, né? Eu quero discutir isso depois numa pauta política dentro da Assembleia, Perfeito. né? Dentro da prefeitura, na comissão de saúde, que ficam buscando ações a serem desenvolvidas, porque as nossas UBSs, elas são precárias. Sim. Elas não estão atendendo, não estão dando conta nem da população adstrita. Agora, imagina essa população especial. Ela é uma... Eu não posso deixar de falar. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu queria, não sei se eu estou conseguindo me expressar. Sim, é eu um tô te assunto entendendo. polêmico. Melhorar o nosso recurso do que nós já temos, né? Ter mais dispositivo, ter mais recurso. Eu tô te entendendo, sim. Eu acho que tá bem claro, né? Sim, Essa enfermeira, ela é disponível para o consultório de rua ou ela tem outras funções? Ela é do consultório na rua. Né? Então, A assim, equipe multi, né? A gente fala que é a equipe técnica, né? É do consultório na rua. São profissionais contratados para atuar no consultório na rua. Inclusive, eu quero me colocar à disposição da equipe aqui, eu quero conhecer em loco. Eu quero ir junto. Perfeito. Porque quando a gente vai junto, a gente compreende mais. A gente consegue visualizar melhor aquilo que a gente só imagina, né? E ler de dados. Sim. Né? Hoje, o que eu gostaria muito mesmo, não só Minas, mas o Brasil inteiro, que ele fosse ter mais potência, né, o consultório na rua, para poder ter mais equipes de consultório na rua. O município que não tem consultório na rua ainda, que tem perfil, que tem pessoas, né, a gente fala pelo censo, né, de 80 pessoas a mais, implementasse, né, pelo menos uma equipe, né, de consultório na rua, porque a gente tem as modalidades, 1, 2, 3. Então, assim, hoje, o que eu gostaria muito que a gente conquistasse mais equipes de consultório na rua, mais implementações de consultório na rua a nível nacional. Hoje eu estou em Minas, mas a gente fala assim, não é só Minas, quantas cidades está necessitada desse serviço tão importante? Porque quem sofre, gente, quem está na rua precisa de cuidados, e cuidados em tempos imediatos e oportunos. E a oportunidade é essa, né? Vinícius, põe aquela foto para mim, deixa eu ver se você vai acertar, Vinícius. O que você aprendeu? Ele é minha grande inspiração. Ele é minha grande inspiração. Ele é incansável, né? Ele é incansável. Todas as vezes que eu vou em São Paulo, padre, eu precisei te dar um abraço, porque ele me inspira. Ele é garra. Porque é diferente. O padre Lancelotti é pastoral do povo na rua. O consultório de rua é algo mais, vamos dizer... Políticas públicas, SUS, técnicas, né? SUS. O que você colheu do padre, que vai estar até no CBCenf esse ano, falando coisa boa sobre esse trabalho dele. Eu aprendi esse termo invisível. Ele fala, eu cuido dos invisíveis, daqueles que ninguém olha, daqueles que ninguém quer ver. Ele põe o amor em prática, né, gente? Por que é o amor? A gente amar o outro incondicionalmente. E o padre, ele ama aquela população, aquele povo que está na rua. Ele é isso, ele é amor. Falando de Deus, ele coloca o que Deus ensina pra gente, amar o próximo, né? Então, o padre Júlio Lancelotti, para mim, é minha maior inspiração nesse caminho de cuidado, de levar, né, amor para o outro. Porque é isso que a população está precisando. A humanidade está ficando cada vez mais adoecida, está se perdendo, né, os amores, né? É isso aí, pode voltar, Vinícius. Agora, eu fiquei pensando também, Luísa, você já tinha parado para pensar nessa população de rua a nível de atendimento de enfermagem? Não, lógico que eu já sabia, né, de assim, algum consultório de rua, mas talvez, no meu entendimento, fossem mais ações pontuais, tipo assim, vamos lá fazer alguma ação pontual, e não como uma atividade mesmo diária, uma equipe formada e que faça esse atendimento. A gente não tem muito esse conhecimento. Tem conhecimento de ações pontuais, que aí às vezes vai um caminhão com atendimento dentário, saúde bucal, são mais essas questões. Às vezes,
monta lá uma tenda, faz parceria com Sebrae, com Banho. não sei o quê, dá banho, né? Mais esses atendimentos. Não da forma que você, né, tem nos apresentado aqui, com atendimento mesmo de saúde mental, olhando para as necessidades dessa população. E eu entendo quando o Socorro traz essa inquietação de não ter um dispositivo ali para o acolhimento, é porque quando nós pensamos, né, nas nossas necessidades básicas, e se a gente precisar de alguém para olhar para isso, para cuidar da gente, a gente vai querer o quê? Privacidade, que é o que eles já em situação de rua não têm. Não tem. E essa inquietação é de levar para essas pessoas um pouco mais de dignidade, de privacidade, para que elas possam também se permitir a esse cuidado. Naquele momento ali da abordagem. Sim, e eu entendo que a gente precisa dar mais visibilidade, falar mais sobre isso, sobre o consultório de rua. Esse podcast aqui, extremamente necessário para levar conhecimento para a enfermagem. Que existe o consultório na rua, que é uma política pública. Faz parte do SUS, do Ministério da Saúde. Sim, e que o enfermeiro tem um papel essencial. Porque tem equipes que às vezes nem tem médico, né, na estruturação lá das equipes. Sim. Mas o enfermeiro está em todos os modos de equipe, formação de equipe. Sim. Então a gente tem esse papel, é a autonomia do enfermeiro. É o enfermeiro com o saber dele, o que ele pode fazer ali para transformar a vida daquele cidadão da forma que puder, atendendo aquelas necessidades, né? É um trabalho, assim, maravilhoso e eu imagino a experiência que você teve, principalmente falando de São Paulo, né? A nossa capital, maior cidade do país, com uma população de rua que a gente sabe que é imensa, a gente vê em noticiários ou vai lá, enfim. E aí eu queria aproveitar até para perguntar assim, qual que é o maior desafio nesse atendimento, então? Já que a gente está falando dessa dificuldade que nós de fora achamos que tem, mas talvez o desafio no atendimento à população seja outro, nem seja estrutural. O que você vê como um desafio ali na hora de atender essa população? É uma população que a gente tem vários desafios, mas a princípio é vincular, né? Eles precisam te identificar. Uhum. Eles são desconfiados. São ariscos, né? Apesar que lá em São Paulo a gente usa o nosso uniforme. Então, quando eles identificam a gente uniformizado, eles já falam os anjos da rua. Então, a gente tem esse ganho com relação ao uniforme, né, do consultório na rua, da Bom Par, que gerencia o consultório na rua. O desafio, a gente podemos pensar com relação à oferta de mais recursos, né, trazer a nossa rede, né, mais inteirada. Podemos dizer assim, mas não posso dizer também que é um grande desafio, porque a rede nos apoia, né? A rede nos apoia. Bom, falando de desafio, eu acredito que é continuar a ter essa voz, continuar, né, gritando, falando dessa necessidade, falando dessa importância. E o desafio é a gente tentar realmente resgatar aquela vida que estava perdida. Eu acho que o maior desafio é esse, resgatar aquela vida, gente. Eu estou buscando aqui os números, quer ver? Que eu tenho aqui daqui de Belo Horizonte, Prefeitura de BH. Mas é um trabalho, assim, né? Humano. Acho que é esse acolhimento, né? Esse olhar diferenciado ali, de olhar e enxergar a pessoa ali, enxergar as necessidades. Isso, o consultório na rua é uma coisa que traz muito, que hoje lá dentro dos hospitais a gente está lutando, que é o cuidado centrado na pessoa. Exato. No consultório na rua não tem como o cuidado não estar centrado na pessoa. Ele é singular mesmo. Porque você está lá por ele, você está indo até ele por ele. Porque se não fosse por ele, específico. Ele é específico, né? Mesmo, para ele, né? Para aquela população. Lá no hospital a gente já tem uma dificuldade de fazer as pessoas entenderem nesse cuidado centrado na pessoa,
porque não sei se é porque a pessoa vai até o profissional, né? É uma reflexão aí a se fazer, Sim. mas... Viu? Aqui, se você entrar, Luísa, no site da prefeitura, tem todos os dados, mas interessante aqui, ó. Em 2024, foram encaminhados os encaminhamentos mais frequentes: saúde bucal, Sersan, Centro de Saúde e UPA. Sendo que entre Sersan e centros de saúde ficam os maiores números de encaminhamento. Mas eu vou te dar um número aqui para você ver como que é pequeno, Sim. frente ao número da população de rua. Em novembro de 2024, foram encaminhados 68 pessoas para Sersan e Centro de Saúde. Para o Sersan, 38 e para o Centro de Saúde, 30. Pouco. É muito pouco. É pouco. Nós tivemos, lógico que ninguém pode obrigar ninguém, né? Foram administrados, no total, 65 doses de vacina contra a Covid, 589 doses de vacina contra a gripe, 240 doses de vacinas contra tétano e difteria. Então, são vários os números, tem os números de testes rápidos. Então, quando eu olho o encaminhamento, deixa eu ver esse outro dado aqui, ó. Número de vacinas aplicadas pelas equipes de consultório de rua de Belo Horizonte. Então, a vacina, outras vacinas, né? Mas o maior número é da vacina contra a gripe. Então, provavelmente agora também vai ser a mesma coisa, foi em abril. Então, a prefeitura ela tem lá todas as informações. E nós precisamos falar, conhecer e propor. Você falou do maior desafio, a oferta de mais recursos, a dificuldade de vínculos, e eu acho que tem a ver com esses dispositivos, as mulheres, a saúde da mulher de rua. Olha, eu acho que é importante a gente falar, quando a gente vai falando de números, como que está o número de cadastrado de pessoas em situação de rua? Porque ele é cadastrado, ele tem um cadastro, né? Então, como que está esse número? Esse número ele tá sendo cuidado? Então, assim, aí a gente vai partir dessa questão de números com relação à vacinação, o pré-natal, que a gente faz o pré-natal de uma mulher em situação de rua. Como é que está o pré-natal dessa mulher que está em situação de rua? Então, como que está esses cadastros? Então, eu acho que é importante, Socorro, você tocou num ponto importante, entender como que estão esses cadastros dessas pessoas que estão em situação de rua, porque esse é um ponto importante para a gente trabalhar, né, via sistema, né, via SUS, enfim, para a gente se identificar, porque a gente tem um número imenso aí de população em situação de rua que cresceu absurdamente, mas quando a gente vai partir para ações de saúde, que está dentro da nossa regra que a gente fala, o SUS, né? A vacina, enfim, a gente cai num número muito pequeno. Então, esse número de cadastrados eu acho que é importante. Então, hoje a gente entender melhor, né? Como que ele está. Sim. Eu tenho uma pergunta. Sabe? As equipes do consultório na rua, essas equipes passam por algum treinamento específico? Sim, eu vou falar pela experiência nossa, né? Toda lá de São Paulo. Antes da gente entrar na equipe do consultório na rua, a gente passa por fugiu a palavra aqui, mas a gente passa por um treinamento, eu falo de excelência. A equipe do consultório na rua de São Paulo, a Bompar, eles fazem aquele senhor trabalho para toda a equipe antes de colocar eles na rua. Então, é um preparo assim de excelência. Eu tenho muito que agradecer, posso falar da Marta, que é a nossa gestora do consultório na rua, tem o Marivaldo também. Eles fazem um trabalho assim, gente, sensacional. Então, tem sim esse treinamento. A pessoa ele vai preparado. E o interessante que eu percebo que tanto na parte profissional, eles preparam também a parte humana. Porque para você estar lá na rua, não pode ir de qualquer jeito.
Sim, aprender, né? Uma outra forma de fazer abordagem, como se Exatamente. aproximar, como Então, criar esse vínculo, essa confiança. o nosso consultório na rua em São Paulo, ele faz assim, esse preparo assim de excelência. Então, nós vamos para o território preparados. Excelente. Ó, e ouvindo isso tudo, e peguei os números aqui, mas vou me afastar de números para dizer da minha preocupação e o seu projeto. O seu projeto lá de Caratinga, ele pode ser um exemplo para vários municípios. Como que esse projeto, eu vi os vídeos de você na Câmara Municipal de Caratinga apresentando o seu projeto. Esse projeto está na mão de quem? Que a gente quer também dar força para ele. Ele está na mão do executivo, que é o Dr. Giovanni, o prefeito. Está na mão da Paula Botelho, secretária de saúde. Doutor Giovanni, Isso. a secretária Paula. Paula Botelho, que também é enfermeira. Está na mão da Denise, do Conselho de Saúde de Caratinga. Então, ele está muito bem encaminhado na mão dessas 3 pessoas. Porque a gente acha que a gente pode começar a dar o exemplo, que Caratinga seja o município que vai dar o exemplo. E aí a gente precisa entender, porque aí a verba tem. Né? A verba ela é tripartite, né? Sim. Federal, estadual e municipal. Então, a verba tem. Tem. Então, será que essa verba está sendo usada? Será que, porque uma verba, quando ela não é usada, ela é analisada e ela diminui em vez de aumentar. Mas aí o município ele tem que solicitar, né? Ele entende a proposta. Sim. E ele solicita o credenciamento. Então aí vamos pensar assim, essa verba ela está onde? Eu acredito que não está lá ainda, porque ele tem que solicitar. Está no Ministério da Saúde. Isso, mas assim, o município ainda não, né? Eu vou entender. Está no Ministério, mas aí o município precisa solicitar o credenciamento. Sim. Então, o que eu acho é que os municípios eles precisam começar, porque quando a gente fala da capital, as capitais do Brasil trabalham já com o consultório na rua. Então, nós temos que entender, mas também eu acho que tem muito a melhorar. Falo acho porque eu quero me aprofundar, porque eu acho que o Corém tem também esse lado, essa responsabilidade social, a partir do seu profissional. E a gente quer entender o quanto que a enfermagem ela quer intervir na política pública de saúde na rua. Perfeito, Socorro. Entendeu? O que o Corém pode fazer é isso. Nós precisamos entender como que a nossa enfermagem está olhando para essa população e o quanto ela quer intervir nessa política. E o quanto nós teremos de enfermeiros e enfermeiras, técnicos e auxiliares que querem levar um projeto para a sua cidade, a partir da sua atenção primária. Porque hoje a gente vê falar muito em urgência e emergência, não é? CTI, UTI, e a gente tem essa parte da sociedade. Cracolândia é fácil entrar? Porque toda Belo Horizonte, a Cracolândia está. Você mesmo foi tirando foto aquela vez que você esteve aqui. E assim, quando a gente fala Cracolândia, orla São Paulo, não. Existem várias Cracolândias, né? Vários pontos de Cracolândias, minis Cracolândias, eu costumo falar. Então, vamos pensar que só existe a Cracolândia lá em São Paulo. Não, gente. Está em todo lugar. Eu estive aqui no mês passado e eu fui tirando foto e mostrando para Socorro. Socorro! Então, é uma mini Cracolândia, né, Socorro? E nós temos Cracolândias que se formaram ali perto do Mercado Central e também lá ali perto do Odilon, que já está, Lagoinha, que eles estão fazendo um trabalho lá. Agora, esse lado seu de enfermeira solidária, de enfermeira que tem o seu saber científico aí, né? Você tem a questão da saúde mental, que está muito linkada, tem a questão técnica, eu acho que foi alimentado também por um outro momento seu. Põe aí, Vinícius, a foto. Que eu acho que tem a ver com essa conversa nossa. E aí? Como é que se deu isso? Teve a ver com esse momento seu na rua? Sim, porque quando eu venho morar aqui em Minas,
e quando eu começo a perceber algumas necessidades, extrema necessária, igual, né, identificar a necessidade de um consultório na rua em Caratinga, um CAPS 1 para a cidade onde eu moro, que é Entre Folhas, próximo Vargem Alegre, né, que lá nós não temos, porque o município é muito pequeno. Então eu comecei a fazer umas correrias, né? Eu montei o projeto Consultório na Rua para Caratinga, montei o projeto CAPS 1 para contemplar Vargem Alegre e Entre Folhas, que é a cidade Entre Folhas que eu moro, e Vargem Alegre é coladinho com Entre Folhas. Infelizmente, a gente não consegue CAPS 1 para as duas cidades, porque a portaria pede de 15 mil habitantes. Nós não chegamos aos 15 mil, os dois municípios, que pode juntar, né, os dois municípios, que a gente fala município ou regiões. E aí eu fui trabalhando, né? Fui trabalhando num projeto também para as crianças e adolescentes chamado Sonho Alto Meus Pequenos, que está aqui na ideia, está no coração, está na cabeça. E lá, com os meus queridos amigos de São Paulo, tem uma amiga chamada Eliana Santos, que eu tenho que falar muito dela. Eliana Santos, ela é enfermeira, diplomata civil humanitária internacional, e a gente sempre ia conversando, né? Parceiras, colegas, enfermeiras. E a Eliana fala assim: ô Clau, você não quer se tornar uma diplomata civil humanitária internacional? Eu falei assim: ô Eliana, o que é isso? Aí ela foi, né, com todo carinho, com todo profissionalismo, me explicar o que é diplomacia civil humanitária internacional. A partir do momento que eu entendi o que é a diplomacia, eu falei o meu sim. E hoje a Claudenice, enfermeira, especialista em saúde mental e psiquiatria, também é diplomata civil humanitária internacional GETRO. E o que é ser, né? Você ia falar, o que é? Que a gente fica curiosa, né? O que é? Ai, gente, é muito, assim, é muito bom poder falar, né? Porque cada vez mais eu vou entendendo desse mundo da diplomacia, que é novo para mim, mas eu falo, o Senhor me colocou onde Ele quis que eu ficasse. Então, a diplomacia, vou tentar fazer um resumo. Nós não somos políticas, nós não temos partido, nós não somos esquerda, não somos direita, nós não somos o centro, o diplomata civil humanitário internacional. Nós é para o povo, para a população, para o município, para a cidade, para o Brasil, para o Estado, para a humanidade. Isso é o ser um diplomata civil humanitário internacional. O diplomata civil humanitário, ele não está só na saúde, né? Ele está na educação, na cultura, em todas as áreas você vai encontrar um diplomata civil humanitário. E quando a gente fala GETRO, né? Não sei se você iria perguntar, o que é a GETRO? A GETRO ela é uma organização com a sede na União Europeia que ele tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância para responderem assim, aos novos desafios nesse mundo novo, né, de mudanças constantes. Então, a GETRO ela forma os diplomatas civis humanitários. Ela está em 158 países, então assim a gente tem contato com outros países, né, o diplomata. Ela tem um outro papel importante também, que ela é capaz de influenciar nas políticas públicas, com as ações nossas, dos diplomatas civis humanitárias, ações voltadas em prol, né, do povo, da população, e ela tem esse poder de fazer essas influências nas políticas públicas, nas funções. Põe a outra foto aí, Vinícius, enquanto a Clau fala. E é interessante que quando a gente fala que ela tem a função de influenciar, ela está amparada na lei, né? Então, assim, a gente tem um amparo na lei. Então, a GETRO, ela é posso dizer que ela é o nosso amparo na questões jurídica, né? Jurídica. Porque o diplomata, ele não é só o diplomata, tem outras questões que nos amparam. Então, a GETRO está nesse papel fundamental, né? Importante de nos amparar. Eu vejo
Claudenice me colocou num grupo, né? E eu estou acompanhando, eu fico lá observando. Trabalham com povos originários, trabalham com comunidades carentes, Isso. né? Isso é onde o diplomata está, igual, né, assim, eu estou tentando, acho que eu estou conseguindo explicar. Tá. Não está só, porque hoje eu sou saúde, né? Claudenice é enfermeira. Claudenice é enfermeira e diplomata civil humanitária. Então, o meu foco eu vou para saúde. No que eu posso melhorar agora, não só como enfermeira, mas como uma diplomata com relação à saúde e aonde no ponto que a gente toca, né, que eu toco sempre com relação à população em situação de rua, à população vulnerável. Só que meus outros colegas, que temos muitos colegas na diplomacia, eles estão em outras áreas, no esporte, na educação, na cultura, e eles são capazes de influenciar para mudanças, para um novo mundo, um novo olhar. Então, assim, a diplomacia ela é grande porque ela está em todos os setores. E, como eu falei, nós não somos nem esquerda, nem direita e nem o centro. A gente é para o povo, para a população, para a humanidade. E ser enfermeira te ajudou a ser diplomata e agora ser diplomata também te ajuda a ser enfermeira. Exatamente. Luísa, eu acho que a gente está falando muito assim da capacidade mesmo que o enfermeiro tem de servir. Né? Tem um momento em que eu tenho que servir, tenho que ser remunerada para. Tem outro momento em que eu posso usar o meu conhecimento também para servir ao outro sem ter remuneração. E aí, Claudenice é uma colega enfermeira que está hoje aqui com a gente falando disso. Porque para você chegar a ser diplomata, eu entendi que projetos seus foram reconhecidos como um ato de valor dentro do propósito da GETRO, dentro da diplomacia civil humanitária internacional. E igual a GETRO ela fala, né? Ela tem a sua sede na União Europeia, mas com a principal missão de formar e capacitar líderes de alta relevância. Então, a partir do momento que eu me tornei uma líder de alta relevância aos olhos da GETRO, ao me tornar uma diplomata civil humanitária. Ser enfermeiro de consultório na rua, eu preciso estar dentro da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do Ministério. E para ser uma diplomata, às vezes quem está nos ouvindo aqui... Como faz? Como que é? Como que alguém... É você que indica? Sim, eu posso indicar, né? Posso indicar, tanto é que o nosso grupo, a minha função, a minha ideia maior naquele grupo que a Socorro está com nós é para possíveis novos diplomatas que surjam a partir daquele grupo. E sim, com certeza posso indicar. E a minha esperança e o meu desejo de coração que Minas Gerais, Belo Horizonte, Caratinga, Entre Folhas, Governador Valadares, enfim, todas as cidades surjam mais novos diplomatas, gente. Entendeu? Eu falei isso para Socorro. Quem sabe é um possível diplomata. É o meu desejo de coração, né? Que surjam mais novos diplomatas a serem indicados, né? E que eles digam um sim. É um chamado, né, gente? É um chamado, é responsabilidade. E eu vejo em Claudenice uma pessoa diferenciada, especial, porque no momento em que as pessoas estão aquilo que eu estava falando, Luísa, no momento que a gente não está tendo tempo nem para a família, onde as pessoas estão falando que tempo é dinheiro. Eu ouvi essa semana alguém falando, cuidado, tempo é vida. Tempo não é dinheiro. E eles estão nos ensinando a dizer que o tempo é dinheiro. Verdade, Socorro. E aí a gente talvez também esteja se perdendo nas vocações, a gente esteja se perdendo no usar o nosso conhecimento em favor do mundo, né? Fala de uma agenda de 2030, fala de tantas coisas, mas nós estamos concentrados. E me chama muita atenção esse momento que o mundo está passando. O mundo está assistindo, seja orquestrado ou não, uma guerra. E não é uma guerra de brinquedo, é uma guerra em que se fala em explosões nucleares, de bombas. Nós estamos falando
de geopolítica, nós estamos falando de religião, nós estamos falando, mas o ser humano está ali, está falando, explodiu, e a gente está achando tudo normal. Então, há um chamado nosso, e principalmente da enfermagem. A enfermagem foi forjada na guerra. Florence saiu do seu espaço de conforto e foi lá para a Crimeia. E ali ela forjou um conhecimento, forjou um sentimento entre mulheres. E hoje, isso é tão forte que persiste. Você já notou que a história dela não morre? Não morre. Não morre porque ela é real, ela é concreta. Eu não estou falando que a enfermagem ela precisa voltar à sua bondade extrema de fazer por amor. É com amor. Porque eu acho que esse chamado aqui nos fala, será você que está aí, enfermeiro, técnico e auxiliar. Tem tantas coisas que ainda a gente pode fazer pela humanidade, e esse podcast é para despertar a humanidade, não é para despertar o lucro. Hoje a gente está falando de políticas públicas, de população invisível, dos moradores em situação de rua, de enfermeiros que podem transformar essa assistência. Isso é um passo. E nós estamos falando também de uma enfermeira que é diplomata civil humanitária, que está usando conhecimento para isso. E você, tem esse desejo aí no seu coração? Nós estamos aqui hoje te apresentando um caminho. E é isso nesse momento. Luísa. Excelente. Eu poderia só tentar fechar? A gente fala de Florence. Eu posso falar de Madre Teresa de Calcutá? Pode. Gente. E a gente pode falar de Irmã Dulce. Irmã Dulce. Para que exemplos de pessoas humanas igual essas duas? Então, eu não posso deixar de falar dessas duas, porque, igual falar do Padre Júlio, são pessoas de exemplos de fé em ação. E políticos. Políticos, exatamente. E eu vou dizer para vocês, o entrar na enfermagem, a pessoa que pegou na minha mão foi Madre Teresa de Calcutá. E todas as vezes que eu vou atender um paciente, eu falo, venha comigo, Madre Teresa de Calcutá. Então, gente, é isso. Eu não perdi aquela Madre Teresa de Calcutá desde que ela pegou na minha mão e me colocou na enfermagem. E talvez, né, por eu estar falando, tendo esse um pouquinho mais de força de falar de consultório na rua, população em situação de rua, falar de diplomacia, é ela que continua falando e continua te levando. Então, eu não sei se eu estou sendo um pouco, né, mas eu acho que é importante Você falar. Você fala piegas? Não, não de jeito nenhum, é um jeito. Põe uma outra foto aí, a última foto. Nós valorizamos todas as técnicas complexas, mas também as técnicas que são as técnicas mais simples possíveis. E foi por isso que nós te homenageamos. Foi por essa vontade sua de disseminar essa melhoria para a população de rua, mas não é assim de uma forma irreal, é através de políticas, usar a política pública da melhor maneira possível. No conhecimento. Né? No conhecimento. E você se deslocar para vir até aqui já é a segunda vez, e eu espero que não seja a última, porque eu quero assistir essa evolução, porque foi a partir de você que o Corém Minas abriu os olhos para perceber a enfermagem nesse cenário, sabe, Luísa? Do consultório na rua. Muito bom ouvir você falar sobre isso, né? Sobre colocar o amor à frente, essa vocação, a humanidade mesmo, cuidado com o próximo. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com tecnologias, altas tecnologias, nas instituições, os enfermeiros estão... né? A enfermagem está preocupada com isso. Muitas vezes, dentro de hospital, principalmente, é o que a gente vê. Máquinas cada vez, né, melhores, isso é ótimo, lógico, para o cuidado, mas só tecnologia não adianta nada. E não adianta só a gente querer oferecer isso para o paciente. Olha, na semana da enfermagem, esse ano, eu chamei alguns pacientes lá da unidade, né, que eu sou responsável lá, e pedi para eles fazerem depoimentos para a enfermagem. O que a enfermagem representa para você e tal? E ninguém
Nenhum depoimento, ninguém me falou, nossa, eu amo quando ele vem com aquele monitor maravilhoso, chique, aquele oxímetro lindo. Isso é tão maravilhoso. Eu gosto quando ele vem com aquele aparelho de pressão chique. Ninguém fala isso. O que eles falam? Eles cuidam, eles acolhem, eles nos tratam como se fosse uma família. Então, assim, é esse lado humanitário que a gente precisa valorizar, porque é isso que faz diferença. Equipamento, tecnologia é ótimo, mas isso se aprende a operar ali, daqui a pouco vem inteligência artificial, robô, e vai fazer. Essa parte dura, de tecnologias duras, não é o que vai transformar e fazer a diferença na vida das pessoas para nós, enquanto profissionais. É esse lado humanitário. Olha, você sabe que dentro dessa sala teria que caber mais de 280 mil profissionais, que são os nossos inscritos. Então, a gente traz a equipe aqui, enfermeiro, técnico e auxiliar, representados aí. E eles querem fazer pergunta. E você que vai escolher de quem que você vai responder. Do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar? Ok. Qual que você quer? Escolhe um. Eles fizeram pergunta, tá aqui, ó. Aí você vai escolher um deles. Agora você vai escolher um deles para responder. Estamos caminhando para o encerramento desse diálogo, desse bate-papo. É um só, né? Que eu... eu tenho que escolher. Vou pegar o... Vou pegar o de lá. Esse aqui? Enfermeiro? Vamos pegar o enfermeiro. Agora, aqui a gente conversa sobre tudo, mas para responder, para fazer pergunta, tem que estar com a carteira em dia. Isso mesmo. Marjorie. De Uberlândia, voltou aqui. Essa Marjorie não sai daqui. Gente, carteira em dia é dever de todo profissional de enfermagem. Agora, com 10 anos de validade, não tem desculpa para você ficar aí no seu trabalho sem a sua carteira, que agora está mais digital, está no seu celular. Validade de 10 anos, não precisa pagar para renovar. Então, nada de ficar com o seu dever fora do dia, né? Indevidamente aí, ó. Carteirinha é coisa que, se você não tiver com ela em dia, dá o direito de ser suspenso do seu trabalho. É igual carteira de motorista. Quando você é pega com ela sem renovar, você não pode dirigir. É a mesma coisa. 10 anos, carteira nova, minha colega está sempre em dia. Então, Luísa, podemos fazer a pergunta. Podemos. Bora lá. Então, Claudenice vai responder a pergunta dos enfermeiros. Claudenice, então vamos lá. Os recursos para os consultórios de rua ainda são insuficientes. Qual o caminho para maior visibilidade junto ao Ministério da Saúde? O que você acha que a gente poderia fazer assim, para dar mais visibilidade? Mais visibilidade? Para chegar lá para o Ministério da Saúde, né? Dar mais atenção. Eu acho que cai naquilo que a gente estava conversando, que é trabalhar o cadastro desse usuário, desse morador em situação de rua. Ele precisa estar cadastrado, ele tem que estar sinalizado que ele está vinculado ao serviço do consultório na rua. E aí a gente vai começar a mostrar ele ali. E aplicar nossas ações de saúde com ele, né? Para com ele. Então, eu acredito que é uma forma de visualizar aquele morador em situação de rua, né? Ele tem que estar cadastrado. Isso mesmo. Ele não tem que ficar solto, né? Eu vou lá, fiz um cuidado, não. Ele tem que estar cadastrado. Igual a estratégia de saúde da família, né? Ele cadastra a família, ele cadastra a pessoa, né, daquela residência. Aquela pessoa em situação de rua, ele tem que estar cadastrado. Sem dúvida, a gente precisa de dados, né? Exatamente, dados. Esses dados que vão... A última pesquisa que fez aqui em Minas foi a Universidade Federal de Minas Gerais, e ela é usada como referência, banco de dados. Sim. Né? Então, eu acho que nós precisamos entender mais. Luísa, você vai comigo entender esse consultório de rua? Já estou pronta, então, vamos. Já trocou a roupa? Já. Então, tá. Você não esquece de mim, não, hein? Olha, mas nós estamos chegando ao final. A gente, assim, para mim foi muito bom conversar mais com você. Há esse compromisso nosso, né, de dar essa visibilidade.
porque dá visibilidade para as grandes patentes da enfermagem, né, das grandes interlocuções, CTI, urgência, emergência. Toda hora a gente está fazendo isso aí. Estética. Vamos colocar... que mais? Obstetrícia. Mas nós estamos precisando valorizar a atenção primária de saúde, a porta de entrada do sistema para todo cidadão. E enquanto essa porta não estiver sustentada, as demais portas estarão superlotadas, usando indevidamente o recurso público, e a gente precisa rever o sistema, que cada dia mais a população triplica a sua necessidade de usar o SUS, mas o SUS continua, às vezes, o mesmo. Um discurso muito bonito, todos os ministros da saúde fazem, inclusive o atual, mas, na realidade mesmo, para quem está lá na linha de frente, da atenção primária, do consultório na rua, a realidade é outra. E a gente tem que falar disso. E é diante dessa sua disponibilidade de estar aqui que a gente vai te dar uma oportunidade. Aqui as carteiras são assinadas pelo presidente Bruno. Eu quero te dar a oportunidade de, mesmo de forma fictícia, assinar uma carteira dessa e deixar uma frase para a enfermagem. Se hoje você tivesse que deixar uma frase numa carteira da enfermagem, qual que seria? A gente nunca ter pré-julgamentos, né? Entender a singularidade de cada um, entender a cultura de cada um, entender os seus porquês e ter empatia para com o outro, se colocar sempre no lugar do outro e na dor do outro. E tudo que fizer, coloca um pouquinho de amor. Eu acho que isso é um segredo para temperar, né? Excelente. Aquilo que às vezes não tem tempero nenhum. Tá certo. Necessário. E aí, não, eu vou dar um recado aqui pro pessoal, posso? Pode. Já que a gente está indo pro final. Fala. Vou dar uns recadinhos. Olha, você percebe que não é fácil falar sobre isso, né, Luísa? Não, não é. Aí, isso aí, já que você tocou nisso, me lembra a frase de uma outra convidada nossa que veio aqui, a Adriana, que disse, só sabe quem ocupa. Então, só quem ocupa esse lugar Só quem ocupa sabe, esse lugar que sabe. né? E a gente está aqui aprendendo um pouquinho mais. E se você assistiu esse episódio até aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com mais profissionais da enfermagem. Hoje a Claudenice apresentou para a gente aqui informações muito valiosas do que é o consultório na rua, para você ampliar aí o seu conhecimento e, quem sabe, começar também a contribuir e trabalhar também com as equipes do consultório na rua. Então, não deixe de compartilhar esse episódio. Entra também no Instagram do Corém, @CoremMG, e segue o Corém para ficar por dentro de tudo que acontece na enfermagem mineira. E segue também o @EnfermagemPod no Instagram para se atualizar de todos os episódios aqui do nosso podcast. Claudenice, desculpe. Olhei ali, viu, Claudenice? Claudenice, perdão. Me fale aí sua rede social, sua mensagem final para as pessoas que vão nos assistir. No Instagram, Cláudia Ramos, ou Cláudia Umburana vai localizar, né? No Facebook também, Cláudia Umburana. Minha mensagem, que a gente tenha uma inspiração não a nossa e que a gente nunca queira se preocupar de perder aquele lugar que a gente achava que um dia era o nosso, né? E que a gente nunca seja o centro, que a gente seja sempre o último, né? E o respeito para com o outro seja sempre valorizado e que o amor nunca nos falte e a fé. Amém. Amém. Luísa, Nossa. sua rede social. Excelente. Eu já vou dizer que o episódio foi maravilhoso.
resgatando muito aí da nossa humanidade, né? Muito obrigada, Claudenice. Foi, assim, excelente sua contribuição. Muito obrigada por ter vindo de longe para participar e dividir aqui o seu conhecimento, sua experiência, vivência com a gente. A minha rede social, @LuisaWerneck-Enf. Me segue lá. Cora caiu. Cora! Ela Segura foi a me Cora. seguir. Segue, Cora. Bem, Maria do Socorro, minha rede social, msocorro, _pena. Eu quero terminar esse episódio agradecendo mais uma vez a nossa convidada, que cada vez está mais próximo da gente. Quero mandar um abraço especial para a enfermagem de Entre Folhas, ali de Caratinga também, daquela região toda. Fazer já um apelo ao Dr. Giovanni, né, do Executivo de Caratinga, a nossa colega enfermeira e secretária de Saúde, Paula, para que esse projeto caminhe, que Caratinga seja o exemplo para ter um consultório na rua descentralizado da capital, que mais municípios cuidem dos seus moradores em situação de rua. Afinal de contas, somos nós, somos semelhantes e nós precisamos ajudar. Estamos num mundo muito difícil e a gente não pode pensar só em lucro. Então, fica aqui este podcast que falou de amor, que falou de trabalho, mas falou também de amor. Tchau!